Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa, na solenidade dos santos Pedro e Paulo, presidida pelo Papa Francisco. Imagens que chegam até você do interior da grande Basílica Vaticana. Nos estúdios, Silvonei José. Uma boa quarta-feira a você. Santos Pedro e Paulo apóstolos. Durante a celebração eucarística, teremos também a bênção dos palhos para os arcebispos nomeados durante o último ano. São Pedro e São Paulo, desde o século III, que a Igreja une na mesma solenidade os apóstolos Pedro e Paulo, as duas grandes colunas da Igreja. Imagens que chegam até você dos palhos que serão abençoados durante a cerimônia, colocados diante do túmulo de São Pedro. Desde ontem se encontram diante do túmulo de São Pedro. Depois serão levados então para a parte superior da Basílica, onde se encontram já os senhores cardeais, os fiéis peregrinos que aqui se fazem presente. Uma saudação também às emissoras de rádio e de televisão que a partir deste momento estão transmitindo conosco, Web Rádio Pés de Cristo, São José dos Campos, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, EWTN nos Estados Unidos, a você através da TV Pai Eterno, Rede Vida, os amigos da Canção Nova, TV Aparecida, Rede da Milícia, Rede Católica de Rádio, a Rede Fraternidade. A todos vocês, a nossa saudação, também a você que está junto conosco através das redes sociais. O aviso agora, o convite para que todos participem com fé e participação. A entrada dos senhores metropolitas. Recordamos que são 34 os arcebispos metropolitas nomeados durante o último ano, mas somente 12 deles se fazem presente no dia de hoje. Recordamos a pandemia fez, por exemplo, com que os nossos arcebispos do Brasil não pudessem vir. São 4 os arcebispos que irão receber depois, através das mãos do núncio apostólico, o seu palio, que será imposto, a imposição que irá ocorrer na sua arquidiocese. Uma das mudanças, antes todos os arcebispos nomeados durante o ano vinham até São Pedro, e nessa cerimônia de Pedro e Paulo nós tínhamos a imposição por parte do Papa do palio. Mas com o tempo, Bento XVI já mudando um pouco essa visão, o que faz? Faz com que seja abençoado nesse dia, entregue aos senhores núncios, que depois nas respectivas arquidioceses imporão então o palio a cada um dos senhores arcebispos. E o motivo, muito simples, para que também a comunidade, que os fiéis da arquidiocese possam participar desse momento. Vemos mais uma vez os palios que são colocados diante, recordamos, do túmulo de São Pedro. Né? O palio, isso que você está vendo agora, derivado do latim pallium, que é um manto de lã, é uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo de uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros dos arcebispos. Esse pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. E desta forma, podemos dizer que o palio é o símbolo da missão pastoral do bispo. O palio é também a prerrogativa dos arcebispos metropolitanos como símbolo de jurisdição
em comunhão com a Santa Sé. No Brasil, vão receber os pálios, Dom Severino Classen, arcebispo de Maringá, no Paraná, Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, Distrito Federal, Dom Francisco Javier Muniera, que é da Colômbia, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, São Luís do Maranhão, no Maranhão, e Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Portanto, são esses quatro, né? Dom Severino, Dom Paulo, Dom Gilberto e Dom Leomar, que vão receber, então, os nossos arcebispos que irão receber o pálio. São 34, como dissemos antes, 34 os arcebispos do mundo inteiro, 12 dos quais se fazem presentes nesta manhã, na Basílica de São Pedro. E o início, então, com o canto de entrada, a procissão de entrada, Tu és Petrus. Celebração que será presidida pelo Santo Padre no altar central da grande Basílica, com a presença de fiéis. Recordamos na Itália, desde a última segunda-feira, toda a Itália em zona branca, permitindo assim uma maior movimentação de fiéis e peregrinos, inclusive provenientes de toda a Europa. Canto de entrada, Tu és Petrus. Coral da Capela Sistina, maestro brasileiro Marcos Pavan. Presença, como todos os anos, de uma delegação do Patriarcado de Constantinopla. Hoje a sua eminência, Emanuel Adamix, metropolita de Calcedônia, representando o Patriarca Bartolomeu I. Presença também de Dom Josif Bosch, metropolita de Buenos Aires. Do reverendo Barnabás Gregoriades, diácono patriarcal. Também a presença do patriarca grego-ortodoxo de Antioquia, Ioama. Fazem parte também da delegação vaticana. Recordamos o cardeal Kurt Koch, que é o presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, Dom Brian Farr, que é o secretário, e também Monsenhor Andrea Palmieres, subsecretário. Todos os anos, a festa de Pedro e Paulo, o Patriarcado de Constantinopla envia uma delegação, e quando nós temos a festa de Santo André, é o Vaticano, é a Santa Sé, o Santo Padre, que envia uma delegação, então, a Istambul, a Constantinopla. Canto Tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
procissão da entrada com o Papa Francisco. Como podemos ver, a presença de fiéis distanciados, mas com a presença de fiéis, eu creio, há mais de um ano nós não temos dentro da Basílica o Vaticano a presença de tantos fiéis. Algumas celebrações no altar da cátedra, em fundo, mas hoje a presença, inclusive, à direita do altar, podemos ver do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Hoje é feriado no Vaticano, é feriado em Roma, padroeiros da cidade de Roma. Não em toda a Itália, naturalmente não temos o feriado, mas Roma hoje para homenagear os seus padroeiros. Cada ano o Papa entrega aos novos arcebispos o palio. E essa cerimônia de entrega realiza-se sempre nesse dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Os diáconos vão até a confissão do apóstolo Pedro, os palhos colocados sobre o túmulo do príncipe dos apóstolos, na véspera da solenidade, que o Santo Padre irá abençoar, irá entregar aos novos arcebispos metropolitanos, na conclusão da celebração. Neste momento, então, os 4 diáconos descem até o túmulo de Pedro e levam, então, o palio, que será abençoado pelo Santo Padre e será entregue, então, no final da celebração. Recordamos mais uma vez, o palio está ligado ao juramento de lealdade ao Papa, a seus sucessores pelos metropolitas. Palio, recordamos mais uma vez, é uma palavra latina, pallium, que significa um manto de lã, uma vestimenta litúrgica usada na nossa Igreja Católica e que consiste, como podemos ver também, de uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre os ombros do arcebispo. Agora o cardeal protodiácono saúda o Santo Padre e os reverendíssimos padres arcebispos aqui presentes, com profundo respeito e obediência à vossa santidade e a sé apostólica, pedem humildemente que a vossa santidade conceda a eles o palio, junto à confissão do bem-aventurado Pedro, como sinal da autoridade plena que o metropolita, em comunhão com a Igreja de Roma, está legitimamente investido em sua província eclesiástica. Os palios, abençoados hoje por vossa santidade,
serão impostos pelo representante pontifício a todos os arcebispos metropolitanos, nomeados durante o último ano, a cada um na própria Igreja Metropolitana. Os arcebispos aqui presentes pronunciarão agora, diante de Vossa Santidade, a prescrita fórmula de juramento. Teremos então agora o juramento por parte de um dos arcebispos. Eu, Francisco Lomanto, arcebispo de Siracusa, serei sempre fiel e obediente ao Beato Pedro Apóstolo, à Santa Apostólica Igreja de Roma, a ti, Sumo Pontífice, e aos teus legítimos sucessores. Assim me ajude Deus Todo-Poderoso. Portanto, o arcebispo de Siracusa fez a fórmula de juramento, pronunciou a fórmula. Agora temos a bênção dos palhos por parte do Papa Francisco. Deus, Pastor Eterno e Animarum, que assolve o nomine designatas per Iesu. Ó Deus, Pastor Eterno das almas, que as chamastes por meio de teu Filho Jesus Cristo, com o nome de ovelhas do rebanho, e as confiastes ao governo sob a imagem do bom pastor, ao bem-aventurado Pedro Apóstolo e aos seus sucessores. Infundi, pelo nosso ministério, a graça da tua bênção sobre esses palhos, símbolos do cuidado pastoral. Acolhe, benigno, a oração que humildemente te dirigimos e concede, pelos méritos e intercessão dos apóstolos, àqueles que, pelo teu dom, carregarão estes palhos, serem reconhecidos como pastores de teu rebanho e de traduzirem com a vida o que o nome significa. Tomem sobre si mesmos o jugo evangélico colocado sobre suas costas e que seja para eles tão leve e suave que possam se antecipar aos demais no caminho de teus mandamentos com o testemunho de uma fidelidade perseverante, a fim de merecerem ser introduzidos nos pastos eternos do teu reino. Por Cristo nosso Senhor. E o canto do Kyrie. Canto agora do Glória.
Oremos. Oremos. Deus, que stiei venerando a Sant'Anco e Letizia, Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. A primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Será feito em inglês. King Herod started persecuting certain members of the church. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ácimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Now I know it is all true, he said. The Lord really did send his angel and has saved me from Herod and from all that the Jewish people were so certain would happen to me. Verbum Domini. Palavra do Senhor. E como resposta a essa primeira leitura, o Salmo responsorial, número 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. E vamos agora para a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo. Será em espanhol. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. A aclamação ao Evangelho. O diácono leva solenemente agora o livro dos Evangelhos até o ambão. Enquanto aclamamos o Evangelho, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la.
Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Esse trecho não é importante só para a Igreja Católica, mas o é intrinsecamente. Assinala no Evangelho de Mateus uma mudança importante e compõe-se de duas partes: a confissão de Pedro, porta-voz dos 12, sobre a messianidade de Jesus, e nela inserida a promessa do primado que Jesus faz a Pedro. Evangelho segundo Mateus, recordamos capítulo 16, versículos 13 a 19. Será comunicado em italiano. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. O diácono incensa o livro sagrado e comunicará então à Assembleia o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
O diácono agora leva o livro dos Evangelhos até o Santo Padre, que o beija e abençoa a Assembleia com ele. E na sequência teremos então a homilia do Santo Padre, nessa Santa Missa, na qual tivemos a bênção dos pálios, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Recordamos mais uma vez, são 34 os arcebispos metropolitanos nomeados no último ano. Recordamos no Brasil, Dom Severino Classen, arcebispo de Maringá, Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís, no Maranhão. Santo Padre abençoa agora a Assembleia com o livro sagrado. E Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nossa saudação aos nossos queridos arcebispos que infelizmente não podem estar aqui conosco nesta celebração, mas certamente estão rezando junto conosco nesta manhã. Dom Leomar, Dom Gilberto, querido Dom Paulo, Dom Severino. E vamos então agora para a homilia do Papa Francisco. Vamos ouvir com atenção a homilia de Francisco. Também Pedro, na sua festa, vamos dizer, vestido a rigor, se assim podemos dizer, para a sua festa. Due grandi apostoli del Vangelo e due colonne portanti della Chiesa, Pietro e Paolo. Dois grandes apóstolos do Evangelho e duas colunas angulares da Igreja, Pedro e Paulo. E hoje nós celebramos a memória deles. Observemos de perto essas duas testemunhas da fé. No centro da sua história não está a própria destreza, mas o encontro com Cristo que lhes mudou a vida. Fizeram a experiência de um amor que os curou e libertou. E por isso, tornaram-se apóstolos e ministros de libertação para os outros. Pedro e Paulo são livres unicamente porque foram libertados. Detenhamos então nesse ponto central. Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido. E isso verificou-se graças ao amor incondicional de Jesus. Embora fosse um hábil pescador, várias vezes experimentou em plena noite o sabor amargo da derrota por não ter pescado nada. E perante as redes vazias sentiu a tentação do desânimo. Apesar de forte e impetuoso, muitas vezes se deixou tomar pelo medo. Embora fosse um discípulo apaixonado do Senhor, continuou a pensar à maneira do mundo, sem conseguir entender e aceitar o significado da cruz de Cristo. Apesar de dizer-se pronto a dar a vida por Ele, bastou sentir-se suspeitado de ser um dos seus para se atemorizar, chegando a negar o Mestre. Mas Jesus amou desinteressadamente e apostou nele. Encorajou-o a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para sua própria fraqueza, a segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos, a apacentar as suas ovelhas. Desse modo, libertou-o do medo, dos cálculos baseados apenas nas seguranças humanas, das preocupações mundanas, infundindo nele a coragem de arriscar tudo e a alegria de se sentir pescador de homens. Foi precisamente a ele que chamou para confirmar na fé os irmãos, como vimos no Evangelho.
E como vimos, deu-lhe as chaves para abrir as portas, que levam a encontrar o Senhor e o poder de ligar e desatar. Ligar os irmãos a Cristo e desatar os nós e as correntes das suas vidas. Tudo isso só foi possível porque antes, como nos dizia a primeira leitura, Pedro, por primeiro, foi libertado. As correntes que o mantêm prisioneiro são quebradas. E tal como aconteceu na noite da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, é convidado a levantar-se depressa, colocar o cinto e calçar as sandálias para sair. E o Senhor abre as portas diante dele. É uma nova história de abertura, de libertação, de correntes quebradas, de saída do cárcere que o prende. Pedro faz a experiência da Páscoa. O Senhor libertou-o. Também o apóstolo Paulo experimentou a libertação por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opressiva, a de si mesmo. E de Saulo, nome do primeiro rei de Israel, tornou-se Paulo, que significa pequeno. Foi libertado também daquele zelo religioso que o tornara fanático na defesa das tradições recebidas. E o violento era violento ao perseguir os cristãos e foi libertado. A observância formal da religião e a defesa implacável da tradição, em vez de o abrir o amor de Deus e dos irmãos, haviam-no endurecido. Era fundamentalista. Foi disso que Deus o libertou. Ao invés, não o poupou a tantas fraquezas e dificuldades que tornaram mais fecunda a sua missão evangelizadora. As canseiras do apostolado, a enfermidade física, as violências e perseguições, os naufrágios, a fome e sede, e, segundo as suas próprias palavras, um espinho que o atormentava na carne. Paulo compreendeu assim que o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. Que tudo podemos nele, que nos dá força. Que nada poderá jamais separar-nos do seu amor. Por isso, no final da sua vida, como dizia a segunda leitura, Paulo pôde dizer: o Senhor esteve comigo e me livrará de todo o mal. Paulo fez a experiência da Páscoa. O Senhor libertou-o. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja olha para esses dois gigantes da fé e vê dois apóstolos que libertaram a força do Evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo encontro com Cristo. Ele não os julgou, nem humilhou, mas partilhou de perto e afetuosamente a sua vida, sustentando-os com a sua própria oração e, às vezes, admoestando-os para os impelir à mudança. A Pedro disse Jesus com ternura: eu roguei por ti para que a tua fé não desapareça. A Paulo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? De igual modo, procede Jesus também conosco. Assegura-nos a sua proximidade, rezando por nós e intercedendo junto do Pai. E repreende-nos com doçura quando erramos, para podermos encontrar a força de nos levantar novamente e retomar o caminho. Tocados pelo Senhor, também nós somos libertados. E sempre temos necessidade de ser libertados, porque só uma igreja liberta
é uma igreja credível. Como Pedro, somos chamados a ser libertos da sensação da derrota face à nossa pesca, por vezes mal sucedida. A ser libertos do medo que nos paralisa e torna medrosos, fechando-nos das nossas seguranças e tirando-nos a coragem da profecia. Como Paulo, somos chamados a ser libertos das hipocrisias da exterioridade, libertos da tentação de nos impormos com a força do mundo e não com a debilidade que deixa espaço a Deus. Libertos de uma observância religiosa que nos torna rígidos e inflexíveis. Libertos de vínculos ambíguos com o poder e do medo de ser incompreendidos e atacados. Pedro e Paulo oferecem-nos a imagem de uma igreja confiada às nossas mãos, mas conduzida pelo Senhor com fidelidade e ternura. De uma igreja débil, mas forte com a presença de Deus. De uma igreja libertada que pode oferecer ao mundo aquela libertação que ele, sozinho, não se pode dar a si mesmo. A libertação do pecado, da morte, da resignação, do sentimento da injustiça, da perda da esperança que embrutece a vida das mulheres e dos homens do nosso tempo. Interroguemo-nos hoje nessa celebração e depois. Quanta necessidade de libertação têm as nossas cidades, as nossas sociedades, o nosso mundo? Quantas correntes devem ser quebradas e quantas portas trancadas devem ser abertas? Podemos ser colaboradores desta libertação, mas só se, primeiro, nos deixarmos libertar pela novidade de Jesus e caminharmos na liberdade do Espírito Santo. Hoje os nossos irmãos arcebispos recebem o palio. Esse sinal de unidade com Pedro recorda a missão do pastor que dá a vida pelo rebanho. E dando a vida que o pastor, liberto de si mesmo, se torna instrumento de libertação para os irmãos. Hoje temos conosco a delegação do Patriarcado Ecumênico, enviada para esta ocasião pelo querido irmão Bartolomeu. Vossa amável presença é um sinal precioso de unidade no caminho de libertação das distâncias que escandalosamente dividem os crentes em Cristo. Obrigado pela presença de vocês. Rezamos por vós, pelos pastores, pela Igreja, por todos nós, para que, libertados por Cristo, possamos ser apóstolos de libertação em todo o mundo. Conclui com esta invocação Papa Francisco a sua homilia. Rezamos por vós, pelos pastores, pela Igreja, por todos nós, disse o Papa, para que, libertados por Cristo, possamos ser apóstolos de libertação em todo o mundo. A saudação do Santo Padre também. Recordamos a delegação do Patriarcado Ecumênico, enviada para essa ocasião pelo Patriarca Bartolomeu, a quem o Papa Francisco chama de querido irmão. Com a invocação também que a presença dele seja um sinal precioso de unidade no caminho de libertação das distâncias que escandalosamente, como disse Papa Francisco, escandalosamente dividem ainda os crentes em Cristo. Momento de reflexão depois das palavras do Papa Francisco. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, dois grandes apóstolos do Evangelho, como disse Francisco, duas colunas
angulares da Igreja. Duas testemunhas da fé. Imagens do interior da nossa grande Basílica de São Pedro, onde se encontra, recordamos, o túmulo de Pedro. Teremos agora na sequência a oração. Primeiramente o credo, nossa profissão de fé, e a oração dos fiéis. Et in unum Domino Iesum
Santo Padre nos introduz na oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, louvando a Deus pelo testemunho de fé do apóstolo Pedro e pela missão aos gentios do apóstolo Paulo, apresentamos ao Pai as nossas súplicas pela Igreja dispersa em todo o mundo. Kyrie eleison. Recorda da tua Igreja. Protege o nosso Papa Francisco. Ajude os novos metropolitas. Ilumina os legisladores e governantes. Recompensa quem fez o bem. Preserve a concórdia entre os esposos. Concede aos namorados o dom da perseverança. Faz com que os desempregados encontrem trabalho. Socorre os pobres. Defende os perseguidos. Converte os pecadores. Doa aos defuntos a glória do paraíso. Recorda-te, ó Pai, da tua Igreja, edificada sobre os santos apóstolos Pedro e Paulo. Infunda um renovado fervor nos pastores e nos fiéis, para que sintam a urgência de anunciar a toda a criatura Cristo, Redentor do homem. Ele vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. E agora passamos para a liturgia eucarística, com o canto do ofertório. A liturgia eucarística, que consiste essencialmente na ceia sacrificial, que sob os sinais do pão e do vinho representa e perpetua no altar o sacrifício pascal do Cristo Senhor. Sacrifício e ceia, unidos de modo tão íntimo, que no momento mesmo em que se realiza e oferece o sacrifício, ele é realizado e oferecido sob o sinal da ceia. O altar é o centro visível da liturgia eucarística.
O diácono incensa o Santo Padre que anteriormente incensou o altar. Agora o diácono vai diante da Assembleia e incensa também a Assembleia. As oferendas foram levadas ao altar, o pão e o vinho que servirão à ceia eucarística dos fiéis. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ostia Domine, quam nomini tu exibemus sercandam apostolica Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance, celebramos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Sursum corda. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Oração Eucarística número 1. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, que abençoais essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, por nossos bispos e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Tibi querentunt, vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
Communicantes et memoriam venerantes. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Anch'icitur oblationem servitutis nostri, sed conte familiae Tue quesumus Domine ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas. Digrai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Quam oblationem tu Deus, in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pride quam pateretur, accepim panem in santas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum, a Te Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o corpo de Cristo. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et tunc preclarum calicem in santas a venerabilis manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. O facite in meam commemorazione. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Unde et memores Domine nos servitui. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Supraque propitio a sereno vulto respicere digneris, et accepta avere, sicut accepta avere dignatus es, Recebei, ó Pai, essa oferenda. Como recebestes a oferta de Abel,
o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao participar desse altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Omni benedizione celesti e gratia repliamur. Memento etiam Domine, famulorum. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. Ut indulgeas deprecamur. Nobis, quoque peccatoribus famulis tuis, E todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz
e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que vive e regna in saecula saeculorum. Pax Domini. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre, comunga nas duas espécies, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Antífona da comunhão. Tu és Petrus. Desde o século III, a Igreja une na mesma solenidade os apóstolos Pedro e Paulo, duas grandes colunas da Igreja. Pedro, pescador da Galileia, irmão de André, escolhido por Jesus como o chefe dos 12, constituído por ele como pedra fundamental da sua Igreja, cabeça do corpo místico, primeiro representante de Jesus na terra. Paulo, nascido em Tarso, na Cilícia, de uma família judaica, ele não pertenceu ao número daqueles que desde o princípio conviveram com Jesus. Perseguidor dos cristãos, converte-se a caminho de Damasco, tornando-se então o apóstolo apaixonado de Cristo. E ao longo de mais de 30 anos irá anunciar o Senhor Jesus, fundando numerosas igrejas, consolidando a fé com suas cartas. Foi promotor da expansão missionária, abrindo a igreja às dimensões do mundo. Figuras diferentes, pelo temperamento e cultura. Viveram, contudo, sempre irmandadas pela mesma fé, pelo mesmo amor em Jesus Cristo. São Pedro, na sua maravilhosa profissão de fé, exclamava: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E no seu amor pelo Mestre dizia: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Paulo afirmava: Eu sei
em quem creio, e ao mesmo tempo que exprimi assim o seu amor. A minha vida é Cristo. Depois de ambos terem suportado toda espécie de perseguições, como destacava Papa Francisco na sua homilia, foram martirizados aqui em Roma, durante a perseguição de Nero, regando assim com seu sangue o mesmo terreno onde plantaram a Igreja de Deus. E após 2000 anos, continuam a ser nossos pais na fé. A Igreja, recordava Francisco na sua homilia, olha para esses dois gigantes da fé, Pedro e Paulo, e vê dois apóstolos que libertaram a força do Evangelho no mundo, só porque antes foram libertados pelo encontro com Cristo. Ele não os julgou, nem humilhou, mas partilhou de perto e afetuosamente a sua vida, sustentando-os com a sua própria oração e, às vezes, admoestando-os para os impelir à mudança. A Pedro disse Jesus com ternura: eu roguei por ti, para que a tua fé não desapareça. E a Paulo pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? De igual modo, procede Jesus também conosco. Assegura-nos a sua proximidade, rezando por nós e intercedendo junto do Pai.
Tivemos durante a celebração a bênção dos palhos. Originalmente o palho era o manto usado pelos filósofos. E na parte, recordamos, paleocristã, na arte paleocristã, eram pintados nesse manto Jesus e os apóstolos. E essa prática foi depois adotada também pela Igreja cristã, com um uso semelhante ao do homofórium, ou seja, uma tira de pano muito mais larga que o palio, atualmente usada pelos bispos ortodoxos e pelos bispos católicos orientais de rito bizantino. O palio era originalmente uma única tira de pano enrolada nos ombros e caída no peito, na altura do ombro esquerdo. Nos primeiros séculos do cristianismo foi trazido por todos os bispos. E nós podemos ver nas iconografias que representam os primeiros bispos e santos, como Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia, outros. O primeiro caso conhecido de imposição do palio a um bispo remonta ao ano de 513, quando o Papa Símaco concedeu o palio a São Cesário, bispo de Arles. A oração após a comunhão. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor. E agora vamos para os ritos finais, com a bênção final do Papa Francisco. Domino Vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Inclinai-vos para a bênção. Beati Petri confessione, vos saluberrima stabilivit et peream in ecclesiae soliditate fidei fundavit. E quos Beati Pauli instruxit in defesa predicazione, eius semper exemplo docet Christo frateres lucrificare. Amen. Ut Petrus clave, Paulus verbo, opere intercessiones uterque in illam patriam nos certem inducere, alquem meruerunt illi alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos, et maneat semper. Amém. A bênção final do Papa Francisco. A missa terminou. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Teremos agora o canto também do Salve Rainha. Santo Padre vai até diante da imagem de Nossa Senhora. Amen.
Francisco se despede também da imagem de Nossa Senhora. Na conclusão dessa celebração eucarística, com a bênção dos palhos, recordamos mais uma vez os nossos arcebispos metropolitas brasileiros que foram nomeados durante o último ano: Dom Severino, Dom Paulo César, Dom Gilberto Pastana e Dom Leomar Antônio. Nesse momento, o Santo Padre, junto com Dom Emanuel Adamakis, metropolita de Calcedônia, descem até o túmulo de São Pedro para um momento de oração. Recordamos a delegação do Patriarcado de Constantinopla, que se faz presente todos os anos na festa de Pedro e Paulo. Vemos a imagem de Dom Emanuel Adamakis, que aguarda a chegada do Papa Francisco. Esse é o coração da Basílica de São Pedro, basílica que foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro. O altar central está exatamente em cima do túmulo de Pedro. Oração sem dúvida nenhuma que faz Papa Francisco nesse momento pela unidade, para um futuro de paz. Quando recebeu no dia de ontem a delegação do Patriarcado Ecumênico por ocasião da solenidade dos santos Pedro e Paulo, o Papa recordou aos presentes que a pandemia foi uma prova que afetou a todos nós. Mais grave do que essa crise, disse, é apenas a possibilidade de desperdiçá-la sem aprender a lição que ela nos dá. É uma lição de humildade que nos ensina a impossibilidade de viver de modo saudável em um mundo doente e de continuar como antes sem perceber o que estava errado. Também nós somos seriamente chamados a nos perguntar, diz Francisco, se queremos voltar a fazer tudo como antes, como se nada tivesse acontecido, ou se queremos aceitar o desafio dessa crise. A crise, como revelada pelo significado original da palavra, implica um julgamento, uma separação entre o que é bom e o que é ruim. A crise nos pede, portanto, que façamos uma seleção que discernamos, que paremos e consideremos o que, de tudo o que fazemos, permanece e o que passa. Como cristãos, sabemos que o que nos resta para sempre é o amor. Não estamos falando do amor romântico, disse o Papa, centrado em si mesmo. Estamos falando de amor concreto, vivido no caminho de Jesus. Conclui-se esse momento de oração do Papa Francisco com Dom Emanuel Adamakis, metropolita de Calcedônia, que é o representante do patriarca Bartolomeu na celebração de hoje. Queridos irmãos e irmãs, disse ontem o Papa, não chegou o momento, com a ajuda do Espírito, de dar um novo impulso ao nosso caminho para bater velhos preconceitos e superar definitivamente as rivalidades prejudiciais? Sem ignorar as diferenças que terão de ser superadas através do diálogo. Agora o Papa se detém em oração diante da imagem de São Pedro, que se encontra no interior da Basílica, inclusive com o pé direito consumado de tantos fiéis ao longo dos séculos que passaram e colocaram a mão, né? Momento singular de oração. O Papa se perguntava, né? Sem ignorar então as diferenças que terão de ser superadas através do diálogo, da caridade e da verdade, não poderemos inaugurar então uma nova fase nas relações entre nossas igrejas, caracterizada por caminhar mais juntas, por querer dar verdadeiros passos em frente,
para nos sentirmos verdadeiramente corresponsáveis umas pelas outras? Se perguntou o Papa. Se formos dóceis ao amor, o Espírito Santo, que é o amor criativo de Deus e traz harmonia à diversidade, abrirá o caminho para uma fraternidade renovada. Palavras de Francisco ontem à delegação do Patriarcado de Constantinopla. O Papa enviou ainda saudação ao Patriarca Bartolomeu e recordou o encontro previsto para outubro desse ano, no 30º aniversário da eleição de Bartolomeu. Estamos indo para a conclusão da celebração eucarística, na solenidade de Pedro e Paulo, recordando que logo mais ao meio-dia, hora italiana, 7 da manhã, hora do Brasil, teremos também a oração do Ângelus na Praça São Pedro, com fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo. Estaremos transmitindo ao vivo para todos vocês. Santo Padre, deixe então agora o interior da Basílica em direção à sacristia. Tocados pelo Senhor, também nós somos libertados e sempre temos necessidade de ser libertados, como disse o Papa, porque só uma igreja liberta é uma igreja credível. E como Pedro, somos chamados a ser libertos da sensação da derrota face à nossa pesca por vezes mal sucedida. A ser libertos do medo que nos paralisa e torna medrosos, fechando-nos nas nossas seguranças e tirando-nos a coragem da profecia. Como Paulo, somos chamados a ser libertos das hipocrisias da exterioridade, libertos da tentação de nos impormos com a força do mundo e não com a debilidade que deixa espaço a Deus, libertos de uma observância religiosa que nos torna rígidos e inflexíveis, libertos de vínculos ambíguos com o poder e do medo de serem compreendidos e atacados. Pedro e Paulo oferecem-nos então a imagem de uma igreja confiada às nossas mãos, mas conduzida pelo Senhor. Concluímos assim a nossa transmissão ao vivo da Basílica Vaticana, esperando você também para a oração mariana do Ângelus. Uma saudação a todos vocês, uma saudação aos Pedros e Paulos que estão conosco. Nossos queridos arcebispos também brasileiros que recebem o palio no dia de hoje, Dom Leomar, Dom Gilberto, nosso querido Dom Paulo César e Dom Classen. Uma boa terça-feira, perdão, a vocês. Quarta-feira amanhã teremos audiência com o Papa Francisco. E agradecendo às emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco e a você através das redes sociais. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.